Fala aí galera, beleza? Esse é Psicologia Interativa e hoje nós vamos falar novamente sobre MBTI. A tipologia de hoje é o ISFJ. No vídeo anterior nós falamos sobre o ENFJ, que provavelmente é o que utiliza melhor aí a FE dominante, já que ele tem N auxiliar e são duas características, ou seja, duas funções subjetivas no mesmo tipo, sendo dominante e auxiliar. Já o ISFJ, ele tem FE secundária, ou seja, FE auxiliar, e SI dominante, assim como o ISTJ. Personalidades com SI dominante tendem a ser personalidades muito conservadoras e muito práticas. A SI, ela é as 5 sensações, né, já que é a sensação vertida para dentro, ou seja, a sensação introvertida. A sensação introvertida vai estar mais do que a sensação extrovertida voltada para o passado. Lógico que a sensação extrovertida vai se espelhar numa visão do passado para agir sobre o presente. Porém, a sensação introvertida vai agir sobre o presente sim, mas sempre puxando lá para o que aconteceu. Ou seja, pessoas com SI dominante, com sensação introvertida como função dominante, a função mais forte do tipo, tende a olhar para o passado e muito também para dentro, para os detalhes, né? Dessa forma, são personalidades que são práticas, sim, porque são de sensação, ou seja, prática, pé no chão, mas são voltadas ali para uma historicidade da vida, né? Às vezes até para próprias questões históricas, né? Desvendando, assim, talvez uma parte criativa ali, voltada mais para o detalhamento. Talvez em campo de estudos possam se interessar por questões históricas, mas serão principalmente pessoas que, na prática, levarão o seu passado, o seu próprio passado em conta, tendo isso aí como uma estrutura internalizada, né? Muito diferente aí da NI dominante, que pode até levar em conta um passado também, mas aí vai variar de pessoa para pessoa. Mas a função em si, NI dominante, que é o caso do INTJ e do INFJ, tem de olhar ali para o futuro, né? Vislumbrar toda uma questão criativa. O SI dominante ele pode pegar uma questão criativa aí, até porque personalidade de SI dominante tem NE inferior, que é a intuição extrovertida como função inferior, mas só quando ele não acha uma função através da sua SI e das funções ali secundária e terciária, que é FE e ATI. Aí sim ele pode partir para NE, que é uma intuição extrovertida, quando ele já analisou tudo por conta própria e viu que a simples análise minuciosa, toda voltada para a prática, não deu conta, aí ele pode utilizar NE, por isso que é a função inferior. No caso do ISTJ, é TE e FI, a função secundária e a terciária, e no caso do ISFJ, que é o que estamos falando hoje, é FE e TI, que é o sentimento extrovertido como função auxiliar, ou seja, a função secundária, e o pensamento introvertido como função terciária, né? E aí, na quarta função, os dois têm a NE, a intuição extrovertida. Esses dois tipos são os tipos mais conservadores de todo o MBTI, são os mais práticos, os mais reservados. Sendo que talvez aí, em algumas situações, o ISFJ, que é o tipo que nós estamos falando hoje, ele vai ser até um pouco mais conservador e um pouco mais pé no chão. Isso provavelmente se dá porque ele também tem o pensamento introvertido como função terciária, ao contrário do ISTJ, que tem sentimento introvertido como função terciária. Ou seja, esse é um tipo, o ISFJ, que terá duas funções internalizadas, duas funções concretas internalizadas, tanto a sensação que é dominante, ou seja, função primária, tanto o pensamento introvertido, que é a função terciária, que também é muito forte, já que são duas funções voltadas para a mesma direção, que são praticamente aí do mesmo tipo. Sendo que o pensamento introvertido tende aí a pensar antes de agir, né? Ele tende a abstrair questões que acontecem. Porém, como nós temos aí a FE acima desse pensamento introvertido e personalidades que têm FE costumam ter TI também, nós teremos aí uma personalidade que vai pensar no contexto social e vai abstrair determinadas situações, porém fará isso depois de agir na prática da FE, né? Geralmente uma personalidade que vai ter TI como uma função mais superior, vai ter a FE como uma função mais inferior. E se aparecer a FE, vai aparecer a TI. E se tiver a FE superior, a TI que vai ser inferior. Isso quer dizer o quê? Que são funções interligadas.
a FE com a TI. Só que nessa personalidade, o pensamento introvertido ainda aparece após esse sentimento que é extrovertido, então ele vai trazer uma abstração mais leve, né? Mas é uma abstração fortalecida por outro lado, porque apesar de ser uma função terciária, é uma abstração que é muito compatível com a sua função dominante. Isso quer dizer o que em termos práticos? Que será uma personalidade que vai voltar muito para questões de pensamento, mas com fundamento objetivo. Ou seja, questões muito criativas como o próprio MBTI podem não fazer muito parte desse tipo de personalidade, a não ser que ele internalize isso como um lazer dele, e aí sim ele pode surpreender, que é uma coisa que esse tipo de personalidade faz muito. Muitas personalidades que têm SI dominante, quando começam a dar vazão para sua NE inferior, começam por esse tipo de atividade, como por exemplo, pode ser um videogame, pode ser um tipo de série que você não esperaria que ele visse, pode ser o MBTI, pode ser a astrologia, pode ser alguma coisa ali que para uma personalidade tão prática e tão conservadora, você não fosse esperar que essa pessoa fosse utilizar. Mas ela, por ter desenvolvido a sua NE inferior, ela pode surpreender a todos e trazer aí um lado da personalidade dele, que as pessoas que estão mais acostumadas a ver ele no dia a dia não conhecem, que só amigos conhecem ou só a família conhece, porque conhece aquela pessoa ali mais no íntimo e vê essa pessoa dando vazão a essa característica, que é muito compatível com as funções ali superiores, com toda a estrutura da função superior, então pode causar esse choque aí para as outras pessoas por expressar ali um lado da personalidade que as pessoas não estão acostumadas a ver. Não é à toa que esse tipo é chamado de eu protetor. Isso porque, através da sua SI dominante, esse é um tipo que tende a criar uma estrutura muito forte para si e para aquelas pessoas de quem ele é próximo. Só que a sua FE auxiliar, que são sempre as duas funções ali que destacam de todo tipo de personalidade, a função dominante e a função auxiliar, a primária e a secundária, vai trazer ali um certo agrupamento, né? A FE está muito associada àquela função de empatia, então se você sofre, eu sofro também. Diferente talvez do sentimento introvertido, que é a FI, o sentimento extrovertido, ele tem aquela empatia de sentir quase que instantaneamente o que as outras pessoas estão sentindo. A FI não, a FI absorve e digere um pouco isso para depois trabalhar isso de outra forma. Ou seja, essa pessoa vai querer ser acolhedora com todo mundo, muito parecido com a personalidade ESFJ que tratamos aqui no canal há um tempo. Essa personalidade, ela também vai ter essa tendência a acolher os outros, só que ela vai ser ainda mais sistemática. Porque, além dela ser uma personalidade introvertida, a sua função que traz todo esse conservadorismo, todo esse pé no chão, toda essa necessidade de lidar com aquilo que é concreto, está em dominância sobre essa função. Eles têm essas duas funções invertidas. O ESFJ tem a FE dominante e a SE auxiliar. Ou seja, essa pessoa será uma pessoa que fará de tudo para ajudar as outras pessoas, mas dentro de uma determinada condição. Ela provavelmente vai querer fazer a sua parte, vai querer ver os outros bem, né? Tendo feito aquilo que era mais pertinente, ela vai pegar e vai deixar ali algumas características de lado, né? Porque ela quer colocar a pessoa na direção que a pessoa precisa estar ou que ela acredita que a pessoa precisa estar. E não exatamente estar ali o tempo todo ajudando, né? Como é o caso do próprio ENFJ e às vezes do INFJ, que quer estar ali presente o tempo todo e acaba sobrecarregando determinadas coisas das outras pessoas, trazendo para si excessivamente, né? Porém, como essa é uma personalidade que gosta muito de estrutura, ela tende a valorizar muito uma questão de hierarquia, né? Se algumas pessoas, por exemplo, trazem consigo um certo nome, um sobrenome de poder, é o tipo de coisa que essa personalidade vai valorizar. Tudo que gira em torno de um status, tudo que gira em torno de um nome, né, de uma imagem, essa pessoa vai valorizar e respeitar isso, porque ela tende a ver isso como algo estruturado na sociedade. Então ela vai respeitar bastante isso, porque é o que ela busca, estrutura, firmeza, segurança, para fornecer a si mesmo e às outras pessoas. Lógico que nem tudo que toda personalidade busca ela é capaz de oferecer, mas isso faz parte do conjunto de crenças dela. É assim que ela busca segurança, segurança é o que ela prioriza para ela e segurança é o que ela vai priorizar para aquelas pessoas que ela gosta também. Até porque essa FE dela tem muito a ver com estar junto com as pessoas, com oferecer essa segurança
que ela busca para si. Diferente do ISTJ, que quer trazer aquela segurança, mas de forma prática. Ele impõe a segurança sobre aquilo que ele acredita ser certo. O ISFJ não. O ISFJ, ele cria toda uma estrutura de segurança para oferecer essa estrutura para os outros também. Fato é que esse tipo de personalidade, por valorizar demais hierarquia, tende a ser ou transparecer um certo puxa-saquismo, porque algumas pessoas vão ver aquele comportamento dela de respeitar demais uma autoridade e de repente, talvez ter até um pensamento diferente, mas ser educado demais para se impor, como algo de puxa-saquismo. Seja essa pessoa puxa-saco ou não, né? Muitas vezes a pessoa vai ter apenas uma educação e não vai querer se indispor, que é algo muito comum de quem tem a função FE como dominante ou auxiliar, ou quem tem a FE terciária ou inferior, mas desenvolveu isso a ponto de transparecer fortemente na personalidade dela. Essa personalidade, como vai ter essa característica muito natural, ela vai ali transparecer um certo puxa-saquismo até de algumas outras pessoas, às vezes, por não querer se indispor com ninguém. Mesmo ali que ela tenha emitido um certo pensamento contrário, isso pode fazer algumas vezes com que ela transpareça ter algum tipo de falsidade, mesmo sem ser, porque ela não vai querer mostrar para as outras pessoas aquilo que ela sente, e não mostrando para o que ela sente, ela talvez tenha falado alguma coisa por trás, e aí, como ela não indispôs essa atitude dela, não mostrou o que ela realmente pensava, alguns poderão encarar isso como falsidade, ao invés de um excesso de educação que a pessoa utilizou ali para não criar um conflito, porque esse tipo foge desse tipo de conflito, né? Foge desse tipo de situação simplesmente porque não é conveniente para ela parecer mal educado. Então, em reuniões, no dia a dia, no trabalho, essa pessoa pode acabar transparecendo ali um excesso de educação que para muitos pode incomodar. O ISFJ também, ele tem uma certa dificuldade em lidar com um certo chamar a atenção das outras pessoas, né? Muitas pessoas num trabalho e tal, ou em qualquer outro ambiente, gostam de chamar a atenção para si ou tendem a atrair a atenção para si. Só que dependendo do tipo de atenção que essa pessoa atrai para si, como ela atrai, isso é algo que pode incomodar o ISFJ, já que ele tem muito aquele negócio de ser estruturado. E estrutura é prática, né? Quando vem uma pessoa que chama muita atenção, isso traz uma certa elevação lógica da FE, que é uma característica que ele tem, mas geralmente possivelmente aí eu diria que seria o ENFJ ou até o ENTP. Inclusive, gostaria que vocês colocassem no comentário o que vocês acham sobre que tipo gosta mais de chamar a atenção sobre si ou que tipo chama mais naturalmente a atenção sobre si. Eu tenho que esses tipos seriam os que incomodariam muito o ISFJ e também o ISTJ, mas o ENFJ traria isso talvez de uma forma um pouco mais natural, porque lida muito bem com as demandas e acaba atraindo demandas para si, uma atenção para si. Talvez o ENTP faria isso por um chamar a atenção mais natural, que é da personalidade mesmo, né? Uma personalidade que quer mais essa atenção. Talvez um outro tipo de personalidade, como o ESTJ, também apareça algumas vezes assim, mas o ENTP gosta muito de estar sempre nos holofotes e atrair essa atenção, o que poderia fazer aí incomodar. Talvez nós pudéssemos mencionar nisso também o ESTP, que seria uma personalidade que lida muito bem com a atenção ali também, né? Mas seriam personalidades aí que talvez trouxessem para o ISFJ uma certa controvérsia, já que ele gosta da atenção, mas ele não gosta de chamar demais a atenção, né? Ele acha que todo mundo tem que chamar a atenção de um jeito saudável, de um jeito mais concreto. E algumas pessoas atraem atenção demais, que ele não acha normal, porque ele não vê significado nisso para ele, e se ele não vê significado e ele tem suas ideias tão enraizadas, ele não consegue lidar bem com o significado do outro, com a vontade do outro, ou com a forma do outro lidar bem com essa necessidade de atenção, ou com essa demanda de atenção, né? Porque nem sempre a pessoa chama atenção de propósito. Algumas pessoas atraem atenção pela forma como elas se envolvem, se desenvolvem. E isso, quando vem em exagero, poderia incomodar. Mas não por uma questão de inveja ou algo do tipo, mas sim porque não é compatível com as crenças dele.
se ele não acredita que aquilo é viável, que aquilo é saudável ou que aquilo é bom, ele pode ter uma certa dificuldade sim de aceitar esse tipo de ideia das outras pessoas, principalmente aí das pessoas mais próximas. Já se ele tiver desenvolvido aí a sua NE inferior, que é uma função muito flexível e criativa, pode ser que ele lide melhor com essas situações, com pessoas que são mais criativas, atraem mais atenção, são mais comunicativas, né? Uma grande questão desse tipo de personalidade é que por ela querer assumir muitas responsabilidades, né? Não por ela buscar isso, mas por ela querer desempenhar responsavelmente as coisas, ela tende a atrair muita demanda para si, mas não de um jeito de absorver as tarefas de todo mundo, mas sim porque ela talvez tenha uma dificuldade ali de delegar as tarefas, né? O que talvez não seja um problema exatamente do ENFJ. Provavelmente o ENFJ vai ter uma facilidade maior de delegar tarefas, mas o ISFJ ele tem essa dificuldade. Ele não absorve as questões pessoais como o ENFJ, mas absorve o trabalho, porque é algo que ele sente impelido a fazer, né? Ele quer pôr a mão na massa, ele não quer passar uma imagem ali de preguiçoso, de quem foge do trabalho, ele não está preocupado se vai sobrar tempo para ele se divertir ou não, né? Geralmente ele quer focar em entregar o máximo do serviço possível, o melhor possível. Ele tende a estar menos preocupado com isso, né? Pelo menos até ter certeza que ele fez o seu trabalho, mesmo que ele seja muito mais prático. Ele vai querer ter ali certeza de que a parte dele está feita e está muito bem feita, mas ele não absorve as questões pessoais, mas acaba absorvendo questões de serviço realmente, né? Porque ele tende muito a querer fornecer essa segurança prática para as pessoas, né? Segurança de serviço, o trabalho entregue, ao invés da preocupação moral do ENFJ de que como as pessoas estão. O que ele quer saber é se você tem tudo que você precisa e não exatamente como você está. Esse é um tipo de personalidade que se importa com tudo aquilo que é estrutural da família, né? Sejam artefatos ou seja a própria estrutura familiar em si. Então qualquer coisa desse tipo que dê errado, um artefato que quebre, algo que dê muito errado na família vai incomodar muito esse tipo de personalidade, porque ela precisa ter a consciência de que tudo está sendo tratado como deveria estar e que está tudo dando certo, está todo mundo se dando bem, né? E isso pode ser levado para o trabalho ou para questões onde há uma necessidade de prática muito grande e essa pessoa acabar travando o seu próprio comportamento, inibindo a sua forma de agir em ambientes sociais, onde ela, para prevalecer a educação, ela deixa realmente de se indispor. E o que acontece? Muitas vezes na nossa vida é necessário que a gente se indisponha, e esse é um grande conselho para o ISFJ, porque em muitos casos, ao contrário, por exemplo, do ISTJ, que não teria muito esse problema de falar aquilo que pensa, o ISFJ ele retrai muito isso, que isso pode ocasionar a ele problemas de somatização, como dores no estômago ou como qualquer outro tipo de sufocamento, alguma gastrite, alguma esofagite, né? Porque o corpo fala e vai falar nesse momento em que você não expressar aquilo que você tem que expressar, não ser capaz de conduzir a sua vida para fora, para externalizar aquilo que é necessário para que você se imponha, para que você se sinta bem, para que você sinta que os seus valores estão sendo vistos, né? Estão sendo valorizados, que você está se expressando como ser humano e como pessoa, ao invés de só cuidar de toda uma estrutura para que outras pessoas aproveitem. Então, pega essa ideia, pega esse conselho e tente pôr em prática que tanto a sua capacidade de impor, como a capacidade de desenvolver a sua função inferior e ser um pouco mais flexível, saber se divertir um pouco mais, levar a vida de uma forma um pouco mais leve, nem que seja adquirindo um hobby. Talvez você não vai conseguir ser super flexível no trabalho ou com aquilo que você quer de compromisso, mas arrume um hobby, faça alguma coisa que você realmente goste, para que isso alivie o seu emocional, para que você dê vazão ao seu lado criativo, porque ele existe, porque mesmo com função inferior, ele está aí para se manifestar, mas você tem que dar vazão a ele, beleza? Então, se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no nosso canal, se quiser, segue a gente lá no Instagram também. Um abraço a todos e até mais.